Olá a todos. Esse vídeo é um debate em que eu vou debater com o professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, Walter Collinchan. É assim que se pronuncia? E ele vai expor, então, os seus questionamentos a respeito da construção do canal que vai livrar o Rio Grande do Sul das enchentes. Então ele faz uma série de questionamentos, de apontamentos, e eu vou então responder. Eu vou soltar o vídeo aqui da matéria, a matéria vai rolar, e eu vou dando pause e vou comentando. Eu acredito que isso vai ficar produtivo, né? Para quem ainda tem dúvidas a respeito da construção do canal, porque eu estou aqui justamente para responder as dúvidas. Perguntem o que quiserem, todas as perguntas relevantes precisam ser respondidas, tá? Eu vejo que existe realmente uma grande ausência de conhecimento sobre o comportamento das águas. Então eu estou batalhando para explicar como as águas de fato se comportam, tá? E naturalmente, onde não há conhecimento, existem erros, né? Como assim, nesse debate, nessa entrevista aqui, não é citado que a foz está fechada pelos moles. Então, isso vai causar um prejuízo a este debate, tá? Também não existe a possibilidade nesse debate do professor Walter replicar aquilo que eu vou responder, né? Mas eu acredito que já vai ajudar bastante, tá? Então vamos lá, vamos soltar a matéria e eu vou fazendo então as considerações. Vamos conversar agora com o professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, até para entender, né, professor, essa alternativa que seria a construção de uma passagem, né, de um canal unindo a Lagoa dos Patos até o oceano, e que acabou acendendo o alerta para alguns especialistas, e eu queria pedir a gentileza do senhor... Peraí, deixa eu diminuir a velocidade. Aqui fica melhor. Ajudar a gente a entender se, do ponto de vista da engenharia, essa alternativa seria viável. Novamente, muito bom dia para o senhor. Bom dia, Soraya. Bom dia, telespectadores. Essa alternativa ela pode ser avaliada de forma técnica e econômica também, mas ela tem que ser avaliada com muitíssimo cuidado, né? A gente tem já uma saída da Lagoa dos Patos para o mar. Essa saída ela exige uma manutenção constante, né? É uma saída que, além de ser a saída da água, é uma entrada para navios. Então tem toda a dinâmica ali do porto, que exige um canal de navegação profundo, né? Isso exige, por exemplo, trabalhos de dragagem, né, que são feitos repetidamente, que tem um custo altíssimo, né? Então a gente tem muitas faces aí desse problema. Abrir uma nova saída para o mar de forma atabalhoada pode resultar em diversos problemas, né? Um deles... Bom, eu nunca falei que a gente deve já chegar esgaçando a foz e arrebentando tudo, né? O que eu sempre falei? Um canal pequeno na quinta secção da Barra para prototipar a construção, para trazer experiência ao Rio Grande do Sul e para desmistificar muita coisa. Então vamos lá. Aqui nós temos a imagem da quinta secção da Barra, aqui onde eu estou com o mouse é a quinta secção da Barra. Fazer um canal de 50 metros de largura com bocais de pedra para evitar que a vazão esgace o canal, porque é areia, tá? Então fazemos barricadas de pedra semelhante aos moles e o canal irá fazer vazão. Esse primeiro canal de 50 metros, se errou, fecha. Não funcionou, é só fechar, tá? Então é um canal para desmistificar, porque estão espalhando desinformação, ou seja, dizendo que o canal não vai fazer vazão. Então abram o canal para vocês verem como vai fazer vazão, tá? Claro que vai fazer vazão. Essa parte aqui, ó,
onde tem essas casas, as pessoas tiveram que abandonar suas casas porque estava ficando alagado, mostrando que aqui existe um grande aumento de nível da água. Então é evidente que vai fazer vazão. O mar está lá embaixo. Ó, isso aqui é o município de Araranguá. O município de Araranguá já abre esses canais. Tá? Olha como é fácil. 2 retroescavadeiras rapidamente conseguem abrir o canal. Então, a única coisa que falta para o Rio Grande do Sul é querer fazer. Né? Que é muito citado é a possibilidade de salinização. Né? A lagoa, ela raramente saliniza, exceto na parte mais final do estuário, em torno de Rio Grande, mas dificilmente a água salgada chega até o norte da lagoa, certo? Essa água ela é utilizada para irrigação de lavouras aqui no Rio Grande do Sul, então não pode se irrigar, obviamente, com água salgada. Então, esse risco de salinização, ele é muito importante para as atividades econômicas. Tá, mas uma coisa que o professor não cita: os moles da Boca da Barra estão fazendo função semelhante à eclusa do Canal São Gonçalo. Os moles da Barra estão impedindo a intrusão salina. Se você não acredita em mim, vá lá no Rio Grande, vá lá em Pelotas e pergunte aos pescadores. Eles vão te dizer que a Lagoa dos Patos não salga mais, a pesca foi drasticamente prejudicada, os peixes não entram mais, o camarão não entra mais. Por quê? Porque a água não salga mais, não convida mais as espécies a entrar. Então o impacto desses moles, da construção desses moles, foi muito grande. Né? Assim como os moles estão represando a foz, eles fazem uma função semelhante à eclusa do Canal São Gonçalo. Gente, eu não preciso explicar o funcionamento da eclusa do Canal São Gonçalo. Quem sabe, sabe. Quem sabe como que é a mecânica das águas do Canal São Gonçalo tem que entender que os moles da Boca da Barra fazem função semelhante. Também para captação de água para as cidades. Então é um risco muito alto. Segundo ponto, ele tem que ser bem avaliado porque a gente... Na verdade, esses riscos muito altos estão embasados na raiz do desconhecimento, da ausência de conhecimento dos colegas. Então, a ausência de conhecimento dos colegas é que está criando esses supostos riscos. Porque se houvesse conhecimento, se saberia: os moles já destruíram a salinidade da lagoa. A Lagoa dos Patos está mais doce do que o natural. Como o professor bem falou, é raro a Lagoa dos Patos salgar. Porém, antes da construção dos moles, não era raro. A Lagoa dos Patos naturalmente era saloba. Até aqui está a Lagoa dos Patos, você está vendo? Eu estou com o mouse aqui, ó. Agora eu estou passando com o mouse na entrada do estuário. A água, ela chegava mais ou menos aqui onde eu estou com o mouse, ó, a água salgada. Então, a salinidade, a água saloba, a intrusão salina chegava mais ou menos até aqui, tá? Vai continuar a mesma coisa. Então, a abertura do canal não vai aumentar a intrusão salina na extensão do avanço, não. Ela vai aumentar a intrusão salina na periodicidade do tempo, mas não na extensão da lagoa. E para você entender isso, você tem que ter conhecimento de comportamento das águas, né? A gente não tem certeza que vai trazer um grande benefício. Algumas simulações que foram feitas de forma simplificada, assim, preliminar, indicam que uma redução do nível d'água em Rio Grande ou na região sul da lagoa não necessariamente se transferem como uma grande redução do nível d'água em Porto Alegre. Né? Porque na verdade o que acontece? Entendimento de dinâmica de águas. Quando Porto Alegre está inundada, a Lagoa dos Patos também já está elevada. Não está inundando Pelotas nem Rio Grande, mas já está elevada. Então, como eu explico aqui nessa imagem, ó,
Eu convido os colegas do IPH a fazerem essa experiência. Pegarem um tanque enorme, representando a Lagoa dos Patos, isso aqui é um tanque de água, um tanque menor representando o Guaíba e uma serpentina representando o Jacuí e o Taquari. Aqui está a torneira fazendo vazão ideal. O que é vazão ideal? É a máxima vazão que as calhas, que esse sistema consegue fazer sem transbordar. E aqui onde eu estou com o mouse é uma saída de água, fazendo a máxima vazão no sistema, vazão ideal. Quando a gente diminui a vazão aqui desse funil, a Lagoa dos Patos começa a se elevar e começa a elevar também o Guaíba, e quem transborda primeiro é a serpentina. Depois, aí a gente fecha a torneira, essa água começa a descer, vai transbordar o Guaíba para por último inundar Pelotas e Rio Grande. Mas o que acontece? Como a massa de água da Lagoa dos Patos é maior do que a massa do Guaíba e a massa do Guaíba é maior do que as secções das serpentinas, quem inunda primeiro é a serpentina, para depois inundar o Guaíba, para por último inundar a Lagoa dos Patos. Porém, quando Porto Alegre está inundando, Pelotas e Rio Grande não estão inundando, mas já estão vendo sim o aumento de nível da Lagoa dos Patos. Então, um pequeno aumento de nível da Lagoa dos Patos causa a inundação do Guaíba, porque a massa de água de cada centímetro de elevação da Lagoa dos Patos é maior do que a massa de água de cada centímetro de elevação do Guaíba. Nós temos uma dinâmica de águas. As águas não estão paradas, elas estão se movimentando a jusante. É um fluxo constante a jusante. Então nós temos uma dinâmica de água e nós não podemos pensar em água parada, nós temos que pensar em uma dinâmica de águas. Então aqui acontece uma alavancagem hidrológica e isso o professor não cita. Então, são vários aspectos que têm que ser avaliados, mas podem ser avaliados tecnicamente num trabalho feito com detalhamento e com tranquilidade, né? Não é uma coisa que pode ser feita de uma hora para outra. Os riscos... Mais uma coisa que eu não concordo com o professor. Com tranquilidade e que não é feita de uma hora para outra. Eu não concordo. Em respeito às vítimas das tragédias, em respeito a todos os rio-grandenses, a todos os gaúchos que hoje vivem com medo. Estão dentro das suas casas com medo. Então, quer dizer, eles não estão amparados pelo princípio constitucional do direito à dignidade. Eles estão vivendo com medo. Eu não concordo com essa fala de que as coisas têm que ser feitas com calma e com serenidade. Não há tempo, né? Não há tempo. Nós temos que dar ouvido a pessoas que realmente entendem do assunto, a pessoas competentes. É necessário mais celeridade, sim. São muito grandes, os custos potenciais são altíssimos, né? Para vocês terem uma ideia, as obras de dragagem para o aprofundamento do canal em Rio Grande custaram 500 milhões de reais recentemente. Isso é R$500 milhão para fazer dragagem. Qualquer outra saída para o mar, ela também tende a assorear e também tem que ser feita manutenção. Verdade, ela tende a assorear, mas como o professor ele não conhece a movimentação de areias da foz, ele não sabe o seguinte. Deixa eu botar a imagem aqui do canal de Araranguá. O que acontece com esse canal? Enquanto houver vazão, o canal irá fazer vazão. Enquanto houver vazão, enquanto houver água fazendo vazão. Quando o rio Araranguá baixar, esse canal vai perder vazão e vai virar apenas um fiozinho de água. E a própria água do mar irá fechar essa foz. O canal em si não irá assorear. O que irá assorear é apenas a foz. O mar irá fechar a boca da barra, deixando apenas um fiapinho de água.
Quando começar a chover novamente, esse canal irá fazer vazão novamente e irá abrir a boca da barra. A própria vazão fluvial irá abrir a boca da barra. Por que esse canal de Araranguá ele naturalmente fecha? Porque eles estão retirando a areia e não estão levando a areia embora. Eu defendo que a abertura do canal no Rio Grande do Sul terá que retirar a areia e levar a areia embora para outro lugar. Assim como pegaram pedras de outro lugar e trouxeram para Foz, agora terá que se fazer o fluxo inverso. Terá que retirar material da Foz e levar embora. Terá que tirar essa areia e essa areia poderá ser usada para construção civil, né? Ou depositada em outro lugar muito distante, tá? E se os ventos começarem a fechar o canal, em alguns lugares o canal terá que ter barricadas de pedra para manter o canal. Gente, isso é conhecimento necessário. As pessoas que debatem sobre isso têm que ser pessoas que conhecem esses fenômenos, tá? Então, a gente, em Porto Alegre, tem um sistema de contenção de cheias e talvez ele não tenha sido tão eficaz nesse momento, em parte, possivelmente por uma desatenção com a manutenção. Mais uma vez eu discordo. É a nossa tendência de querer colocar a culpa nos outros pelos nossos próprios erros, né? Aí os hidráulicos querem botar a culpa no governo por falta de manutenção no sistema que os hidráulicos projetaram. Não. O sistema de diques de Porto Alegre não funcionou porque é uma solução errada, tá? Esses diques eles devem ser removidos. Esses muros devem ser destruídos. A solução para o Rio Grande do Sul é dar vazão para as águas, é restaurar a vazão natural. Essa é a solução para o Rio Grande do Sul. Então, os diques de Porto Alegre não funcionaram porque são, na sua natureza, uma solução equivocada, uma solução errada. Não funcionaram porque não é a solução. Simples assim. Mas aí os hidráulicos tentam colocar a culpa no governo que não teve verba, não fez manutenção, não fez investimentos. É um querendo colocar a culpa no outro, mas não. A culpa é da falta de conhecimento sobre o comportamento das águas. Tá? A solução dos hidráulicos é a solução equivocada. Nada de diques, nada de bombas. O que o Rio Grande precisa é largar esse negócio de empurra de águas. Vamos construir diques em Porto Alegre para empurrar a água para as ilhas. Eu já expliquei. Se os diques funcionassem, iriam inundar ainda mais as ilhas, porque iria formar uma grande barreira, empurrando as águas para as ilhas, empurrando as águas para as plantações, e as plantações e as ilhas iriam ter inundado ainda mais. Se a inundação está invadindo Porto Alegre, é porque a situação mecânica das águas precisa invadir Porto Alegre. Então a gente tem que corrigir essa situação mecânica. E a correção é abrindo um canal extravasor. Tá? Então os diques não funcionaram simplesmente por serem uma solução errada. E talvez não seja uma boa ideia substituir esse sistema por um outro sistema estrutural que também vai exigir manutenção. Certo? Então, são vários aspectos que têm que ser considerados, e inclusive aspectos... O canal, depois de pronto, ele não vai exigir tanta manutenção, tá? Porque o canal ele consiste basicamente em retirar areia na quantidade correta e levar essa areia embora. E se verificarmos que os ventos estão trazendo areia para dentro do canal e assoreando, em alguns locais teremos que fazer barricadas de pedra semelhante aos moles para fazer a fixação, né, do canal, da largura do canal. Após isso, não terá grandes manutenções. Por acaso, os rios naturais precisam de manutenção?
Por acaso alguém tem que fazer manutenção nos rios naturais? Ninguém. O próprio rio faz a manutenção da sua foz, tá? Então não vai ser tão... Porque o pessoal pensa que vai ter que ter comportas, vai ter que ter vertedouros. Não, gente, não precisa de nada disso. A própria natureza regula o fluxo da água, tá? A própria foz natural tem vazão ideal. O que é vazão ideal? É a vazão exatamente necessária para o corpo hídrico. Econômicos, né, para dizer se essa é uma boa opção ou não. Professor, e dentro dessa linha, né, como o senhor falou há pouco também, o Mano Ferreira falava sobre isso, claro que na mentalidade política, ao invés de ele investir em saneamento básico, vai enterrar lá todo aquele dinheiro, é muito dinheiro, evidentemente, fazer obras também, como o senhor está falando aí, de contenção, que na percepção no dia a dia da população, ele não está observando ali que o prefeito, o governador, a própria União estão investindo nisso. Quando acontece tudo o que aconteceu, aí há a cobrança do que não foi feito, evidentemente, e como o senhor frisou, custa muito dinheiro mesmo. Na visão do senhor, qual que seria uma saída, um investimento contínuo a partir de agora, melhorar aquilo que já existe, ou de fato foi algo totalmente inimaginável, mas que poderá se repetir, infelizmente? Sim, em primeiro lugar, essa cheia ela foi muito maior do que as outras cheias em diversos locais, né? Então, às vezes, a gente, de uma forma fácil, até leviana, a gente condena as pessoas porque moram em lugares que são inundáveis. Mas, tomando, por exemplo, o município de Lajeado, na margem do rio Taquari, essa cheia, ela se elevou 4,5 metros acima da maior cheia. Bom, nesse ponto agora, o debate fica maçante. Por quê? Porque nesse ponto é o ponto de dizer... A foz está fechada, construíram os moles fechando a foz e é por isso que está inundando tudo. Aí esse ponto o professor faz as falas dele e tal. Ah, Rio Grande do Sul é uma várzea ou não é? As pessoas construíram em várzeas ou não? Não, gente, as pessoas não construíram em várzeas. Foi o fechamento da foz que criou novas várzeas. Tá? Então esse ponto do debate ele acaba ficando maçante, mas vamos lá, eu vou deixar todo o debate rolar. Se você achar maçante, adianta um pouco o vídeo. Da história, que aconteceu recentemente em setembro de 2023, né? E ela se elevou quase 5 metros acima da maior cheia da história anterior. Então, não é assim que a pessoa mora num lugar que é inundável. As pessoas mesmo não sabiam, muitas delas, que era inundável, né? Esse é um primeiro ponto. Então, foi um evento ultra extremo, o que não significa que não vai poder se repetir. Infelizmente, o que a gente tem de projeções dos impactos das mudanças climáticas nas cheias aqui. Então fica difícil debater desse jeito, né? O pessoal tá discutindo a minha solução, mas não tá discutindo o meu diagnóstico, né? Eu só propus a construção de um canal porque a foz foi fechada pelos moles. Então não tem nada desse negócio de mudanças climáticas, aquecimento global, excesso de volume de água, excesso de volume de chuva, vento sul brecando águas. Esse professor não fala do vento sul, mas ainda tem se batido muito nessa tecla do vento sul. Eu explico que o vento sul ele não bloqueia as correntes de vazão, né? Os hidráulicos nem se deram o trabalho de pegar uma calha de água, colocar num túnel de vento e verificar que o vento não bloqueia a vazão fluvial. Então quer dizer, muita pseudociência sendo produzida, tá? Mas o debate ele tem que ter o fechamento da foz. Sem o fechamento da foz fica difícil debater, tá? A foz está fechada pelos moles. Construíram barramento de pedras na foz. Isso tem as suas consequências. E no Brasil é que existe uma certa coerência de que as cheias, as vazões máximas, elas devem aumentar em magnitude e frequência ao longo do século XXI,
na região sul do Brasil. Ó, aí ficam começando a inventar esses achismos, essas coisas, não, que daqui a pouco é o Godzilla que vai chegar, vai chamar o Leviatã, o monstro marinho, vai invadir Porto Alegre e vai abrir as torneiras do céu, e sei lá de onde é que eles tiram essas teorias, gente. Toda essa narrativa, eu não sei o que eles querem com essa narrativa de aquecimento global, de derretimento das geleiras, de aumento do nível do mar, tudo pseudociência. Isso inclui uma região que vai desde o rio Paranapanema, na divisa entre São Paulo e Paraná, e vai até o Uruguai, inclusive, né? No restante do Brasil, essa tendência para o futuro ela não está tão clara, e inclusive existem muitas regiões em que se aponta uma redução das vazões máximas. Você ouviu o que ele falou? Tudo isso não está tão clara. Então, essa tendência que eles projetam para o futuro não está muito claro. Então, quer dizer, eles não sabem o que está acontecendo. Eles, na verdade, não sabem nada. Não sabem nada, gente. É uma grande ausência de entendimento sobre o comportamento das águas. Não se tem um conhecimento empírico sobre os ciclos hidrológicos, né? Principalmente no que se refere à vazão fluvial. Dos grandes rios, tá certo? Mas aqui no Rio Grande do Sul, a gente não pode acreditar que uma cheia como essa não vai acontecer novamente, tá bem? Então, Mas com toda certeza, Rio Grande do Sul, com toda certeza, vocês estão condenados a viver num pesadelo. Vocês, o Vale do Itajaí, tá? Estão condenados a viver num pesadelo. Enquanto não abrir esse canal extravasor, nada vai ser feito, nada vai ser resolvido. Tá? O Rio Grande do Sul pode ter certeza, gente, tudo vai se repetir e o pior ainda não chegou. A pior enchente da história ainda não foi a de 2024. O pior ainda está por vir. Soluções e as obras que podem ser feitas, as alternativas que têm que ser consideradas, elas variam dependendo do local. A gente tem locais como a região metropolitana de Porto Alegre, em que a solução adotada há muitos anos atrás, com diques, muros, casas de bombas para proteger a cidade, é a solução que continua sendo apontada. Esse é um sistema que existe e ele vai ter que ser aprimorado e melhorado, né? Hoje a gente tem bairros com centenas de milhares de pessoas ocupando áreas que seriam inundáveis caso não existisse esse sistema de proteção. E esse sistema de proteção vai ter que funcionar adequadamente, né? Agora, existem outros lugares, nos vales, em que esse tipo de solução não é adequada. Então, vai ter que se partir para outro tipo de solução, certo? Uma coisa que está ficando clara é que algumas áreas... Claro que diques não é adequado. Claro que não. Diques só trarão pesadelo. Vai aumentar a pressão no canal central, aumentando ainda mais a potência das enxurradas. Porque irá concentrar a vazão no canal, na calha central. Diques não devem ser construídos. É muito raro um dique ser a solução adequada para algum lugar. Para o Rio Grande do Sul não é. Áreas que antes só inundavam com alguns poucos centímetros, ou 1 metro, 1,5 metro de água. E quando acontece uma cheia como essa, em que a profundidade chega a vários metros de água, a água começa a correr na área da planície, e aí a gente tem, além da inundação, o fato da casa estar embaixo da água, existe a velocidade da água, certo? Numa cheia de dimensões extraordinárias como essa. Então a água não só inunda, mas ela corre com uma velocidade altíssima, ela traz material junto a árvores que são arrancadas, e acaba destruindo as casas. Então, esses locais, eles realmente têm que ser revisados com relação à possibilidade de ocupação. Bom, eu já falei em outro vídeo, em locais arrasados, não reconstruam. Enquanto esse canal entre a Lagoa dos Patos e o mar não for construído, não reconstruam nas áreas arrasadas, porque tudo vai se repetir. Porque não se trata de
voltar para casa, limpar, pintar novamente e voltar a morar. A gente volta e não tem mais nada, infelizmente, né? E corre grande risco de vida nesses locais. Então, na região dos vales, existem essas áreas em que a velocidade da água é mais alta, e então teria que ser adotado outro tipo de solução. Lá também não há possibilidade de construir diques e muros, porque eles teriam que ter dezenas de metros de altura, e isso é inviável, ao contrário da região metropolitana. Então, não existe uma solução mágica para tudo. Bom, se são os moles que estão represando a foz e causando as enchentes até no Vale do Taquari, por que que a inundação no Vale do Taquari é mais alta do que em Porto Alegre e Porto Alegre é mais alta do que na Lagoa dos Patos? Por causa do volume do canal, a afluência vem de cima. Então, em cima vai haver uma inundação mais alta e o volume da calha é menor em cima do que embaixo na Lagoa dos Patos, que é uma lagoa enorme e demora mais para encher. Nós estamos falando de um sistema dinâmico, tá? de afluência. Então, o rio é dinâmico. Então, como a afluência vem de cima, em cima inunda mais alto do que embaixo, por ter menos espaço e por estar mais próximo da afluência. A mágica do canal ligando a Lagoa dos Patos para o oceano também não funciona assim tão rapidamente, né? O desnível entre a lagoa e o mar ele é pequeno, não é tão grande, não é como abrir o ralo de uma banheira para a água sair instantaneamente. O problema é que vocês hidráulicos só têm conhecimento do funcionamento da água num ralo de banheira. Vocês hidráulicos não têm conhecimento de comportamento das águas na macrohidrologia. Vocês hidráulicos só conhecem o comportamento da água de uma banheira, né? E estão querendo discutir o comportamento da macrohidrologia. É claro que vocês vão falar bobagem. Não é assim que funciona, tá? Professor, agora a pergunta do nosso comentarista Mano Ferreira. Professor, bom dia. Nessa toada que o senhor estava comentando agora, tem sido noticiado estudos em cidades como Mussum, Roca Salles, Eldorado do Sul, de uma possível mudança de lugar da cidade ou de bairros, né? De uma transposição do bairro na reconstrução para ele ser colocado geograficamente em outro lugar, até mesmo a própria prefeitura, o próprio centro da cidade ser deslocado. Sim, isso é uma medida de sobrevivência. Saiam dos lugares arrasados. Saiam, porque tudo vai se repetir, tá? Qual a visão do senhor sobre esse tipo de estudo e qual a dimensão dessas mudanças de território e redesenho do espaço que deveria ocorrer nessa reconstrução do Rio Grande do Sul? Em alguns locais isso pode ser razoável, né? Em Eldorado poderiam ainda ser adotadas soluções baseadas em diques também, né? E essa solução ela tem que ser considerada com muito cuidado, né? No caso, por exemplo, de Mussum, que boa parte da cidade fica no vale, próximo ao rio, onde a gente constata que tem inundado com frequência. As alternativas para a reconstrução da cidade, elas podem levar as pessoas a ocuparem áreas de encosta que também têm os seus perigos, né? A gente aprendeu com a experiência em Santa Catarina, em Blumenau, por exemplo, que as pessoas fugindo da enchente no fundo do vale, elas começaram a ocupar as encostas das montanhas. E aí, em 2008, a gente teve a tragédia do Morro do Baú, e em que houve escorregamento de encosta, a gente teve grandes impactos, muitas mortes. Tá, só para deixar claro, por que acontecem deslizamentos de terra? Porque o ser humano constrói nos morros em cima das microdrenagens do morro. Então, as construções humanas, elas impedem, elas obstruem as microdrenagens dos morros. E aí os morros eles acumulam água, criam um bolsão de lama e esse bolsão de lama desmorona. Então,
O problema não é construir nos morros. Se você tiver técnica, se você tiver perícia para atentar para as microdrenagens, é possível construir nos morros. Porém, as pessoas constroem nos morros sem técnica, sem atentar para a vazão das microdrenagens. Os morros também têm drenagens. Se você constrói alicerces, barreiras que impedem as cachoeiras, as pequenas cachoeiras itinerantes de fazerem vazão, quando se faz a vazão nas chuvas, essas cachoeiras se formam e não encontram a vazão necessária, fazendo um grande acúmulo de água nos morros e ocasionando o desmoronamento. É assim que acontece. Pode ver, não é raro acontecer deslizamento de terra em mata nativa. Só acontece deslizamento de terra aonde tem casas. Por quê? Porque o ser humano não tem conhecimento de vazão, constrói nos morros e obstruem as microdrenagens dos morros, ocasionando desmoronamentos de terra. Muitas fatalidades naquela ocasião. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa alternativa de realocação. Não necessariamente é a melhor solução e os locais para essa realocação têm que ser escolhidos com muito cuidado. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas que agora foram atingidas pela terceira vez em questão de 8 meses por enchentes nesses locais, elas prefeririam ir morar em outro local menos sujeito à inundação. Obrigada, professor, por todos esses esclarecimentos e também para tentar nos ajudar, né, a entender o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E como o senhor disse, os estudos precisam ficar atentos para todos esses riscos apontados, né, na tentativa da construção desse canal para tentar escoar toda essa água. Mais uma vez, nosso muito obrigada, uma boa tarde para o senhor, um excelente começo de semana. Boa tarde, bom trabalho para vocês. Obrigada. Bom, muito obrigado pela sua audiência, obrigado ao professor por ter mostrado a situação incompetente do Instituto de Pesquisas Hidráulicas. O Instituto de Pesquisas Hidráulicas se mostra competente apenas para discutir ralo de banheira, porque para discutir macrohidrologia não tem competência. Eu espero que apareçam pessoas competentes. Eu acredito que existem pessoas inteligentes nesse mundo, sim. Eu acredito que existem pessoas competentes no Instituto de Pesquisas Hidráulicas. Eu não estou com espírito de revanche contra o IPH, não. Eu estou apenas com decepção à representação, a representatividade, né? O Instituto de Pesquisas Hidráulicas está sendo muito mal representado, mas eu acredito sim que é um importante instituto. Eu defendo que nós devemos zelar pelo bom nome das instituições, mas não devemos admitir má representatividade, tá? Eu convido o IPH a estudar ralo de banheira e deixar a macrohidrologia para quem tem competência. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou, tá? E é isso. Esse é o meu entendimento. Comenta aqui embaixo o que você achou. Muito obrigado. Valeu.